Bom dia. Que a paz de Jesus estejam com todos. Que delícia, né, essa época do ano, né, onde as nossas energias estão renovadas, novos planos, novos sonhos, novas metas. E por isso, eu digo que é um prazer imenso estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do conhecimento que adquiri no estudo da doutrina, né? E espero de todo o meu coração poder contribuir um pouquinho com cada um de vocês para que as batalhas que vocês enfrentarem durante este ano sejam menores, que vocês sejam um pouco mais resilientes, né? E aí vocês me perguntam, nossa, toda essa energia boa, né? E a gente vai falar sobre doenças, né? É um tema pesado, existem vários tabus ainda relacionados a esse tema. E eu vou dizer, todo mundo já deve ter ouvido, em algum momento, dizer que o conhecimento liberta. Isso é a mais pura verdade. No momento que a gente tem conhecimento sobre determinado assunto, a gente deixa de ficar vulnerável, de ser manipulado por energias que a gente desconhece, né? Então, a vulnerabilidade, naquele sentido, ela é amenizada. Por isso que é importante a gente conhecer como as coisas funcionam, né? Para a gente se libertar totalmente. Diante disso, a gente pode fazer uma analogia. Vamos imaginar que a gente coloca o leite no fogo, né? E aí, em determinado momento, o leite vai entrar em ebulição, vai derramar, vai sujar todo o nosso fogão e a gente vai ficar sem o leite. O que a gente pode fazer? A gente pode fechar os olhos ou sair da cozinha para não ver o leite derramando. Mas quando a gente voltar, a gente vai estar sem o leite e a gente vai ter que limpar toda aquela sujeira. Não é verdade? Ou a gente pode entender o tempo do que o leite vai entrar em ebulição e perceber quais são os sinais que ele está dando e desligar o fogo antes que a sujeira ocorra. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida diariamente, né? Nesse tema de doenças, o nosso corpo sempre nos dá sinais. Então, a gente tem que realmente não fechar os olhos, né? Tem amigos meus que falam, homens principalmente, né, que falam que, para que eu vou no médico, né? Eu estou saudável, se eu for no médico eu vou descobrir que eu tenho uma doença, então é melhor não ir. O que a gente está fazendo com essas atitudes? Fechando os olhos para não ver o leite derramar, não é verdade? E assim, esse é o conceito. Essa é a primeira visão que a gente tem que colocar nas nossas metas de começo de ano. E encarar os nossos problemas de frente. Porque quando a gente faz isso, a gente percebe que os nossos problemas são bem menores do que a gente imaginou antes. Certo? Vamos colocar como nossas metas. Antes da gente entrar no nosso tema principal, que é doenças psicossomáticas, eu achei legal a gente classificar tipos de doenças, tá? E eu dividi em 3 tipos de doenças: doença física, doença espiritual e doença psicossomática. Aí a gente consegue facilitar o nosso entendimento. Doenças físicas, elas são desajustes orgânicos, né? As doenças físicas, elas estão relacionadas a excessos que nós cometemos. Excessos de diversas naturezas. Pode ser alimentar, físico, repetição, condições atmosféricas, né? Influências de vírus e bactérias. Ela está toda relacionada ao nossa vida atual, aos excessos que cometemos atualmente ou consequências de atitudes anteriores, tá? Elas são alterações nos órgãos por influências tanto internas quanto externas, certo? Doenças espirituais. Aqui, doenças espirituais eu coloquei como doenças kármicas, né? São enfermidades que nós trazemos de vivências anteriores. O que quer dizer isso? Quer dizer que excessos que nós cometemos em vidas anteriores contra nós mesmos ou contra qualquer ser vivente, isso é um ponto muito importante, fica gravado e nós acabamos trazendo essas enfermidades para a vida atual, né? Lembrando que não está
somente relacionado à morte, direta ou indiretamente, mas excessos de todas as naturezas, sexual, psicológica, mental. Então, a nossa responsabilidade sobre tudo ao nosso redor fica gravado. E nós trazemos essas memórias para a nossa vida atual. Aqui é legal a gente elucidar. Aí vocês me perguntam, tá, eu cometi diversos abusos em vidas anteriores e agora eu vou sofrer as consequências? Como que funciona tudo isso, né? A gente precisa entender quais são as divisões do nosso ser. O nosso ser está dividido basicamente em espírito, perispírito e o corpo físico. O espírito, conforme o livro dos Espíritos, ele classifica como princípio inteligente do universo. O que quer dizer isso? Deus, a causa primária, a inteligência suprema, o todo. Ele desmembrou centelhas, né? São partículas de Deus e criaram a individualização do espírito, que somos nós. Vocês conseguiram entender o quanto que nós somos a essência de Deus? Todo mundo tem a centelha divina dentro de si. Isso é o espírito. O espírito é a parte pensante do nosso ser. É onde ficam gravados todas as memórias, né? A parte do raciocínio. Nas aulas, a dona Neuza até dá o exemplo, falando que o espírito é como se fosse o chip, né? De todas as vidas que nós tivemos, as experiências, elas ficam guardadas nesse chip, que é o nosso espírito. E aí, a segunda divisão do nosso ser é o perispírito. O perispírito é a individualização, né? É o envoltório sutil que reveste o espírito. Então, ele que faz a comunicação, espírito, corpo. É onde passam todos os pensamentos, é onde gravamos as experiências. Os espíritos dizem que se nós conseguíssemos aproximar, né, com um microscópio, e visualizar o nosso perispírito, veríamos diversas fotografias de experiências que tivemos em todas as nossas vivências, né? E aí, por fim, o corpo físico. O corpo físico nada mais é do que a reprodução exata do perispírito, né? Corpo e perispírito. Todas as doenças, elas estão relacionadas ao nosso espírito, certo? Porque elas estão gravadas na nossa memória e refletem no perispírito. Consequentemente, o nosso DNA vai reproduzir toda a marcação, todas as experiências que nós tivemos. Aqui a gente podia citar assim, diversos exemplos. A gente podia ficar a manhã inteira falando sobre exemplos, né, de doenças kármicas. Por exemplo, muitas pessoas elas se revoltam até falando aonde que está Deus no momento que se depara com uma doença numa criança, né, um câncer numa criancinha, que é uma doença muito forte, né? Existem esses tabus ainda. Eu digo, é a plenitude da inteligência suprema. São leis universais que regem. Essa criança, ela já teve outras experiências, né? E ela já cometeu excessos. Provavelmente ela fumou muito na outra vida, provavelmente ela foi usuária de cocaína, danificando todo o seu sistema pulmonar e trazendo doenças respiratórias para essa vida. As doenças elas podem estar relacionadas à moral também, né? Pessoas que abusam de poder, controlam massas, manipulando mentes. Com certeza, as doenças de limitações psiquiátricas existem causas anteriores desses excessos mentais. E a gente pode dizer até daquelas balas perdidas, o acaso, né? Que não existe acaso. As pessoas que sofrem essas situações nada mais são do que vítima das suas próprias atitudes, no qual foram atrozes em vidas passadas. E aí, tendo esse conhecimento, a gente consegue assumir a responsabilidade sobre a nossa vida.
não é verdade? Tudo que está gravado, toda a energia que está realmente gravada no nosso ser, enquanto ela não for drenada, ela ficará aqui para que possamos refletir, para que possamos transformar, para que possamos amar. Como que a gente transforma tudo isso, né? Fazendo bem. Aquela tal de reforma íntima, né, que todo mundo já ouviu falar. Muito bem. Então, a gente já tem alguns conceitos, certo? Doença física é aquela doença que tivemos excessos nessa vida atual, excessos de todas as naturezas, né? Doenças espirituais são enfermidades trazidas de outras encarnações, não é verdade? E doenças psicossomáticas. O que quer dizer isso? Essa palavra, ela vem do grego psique, que, na verdade, ela quer dizer psique, alma, e soma, corpo. Então, são doenças relacionadas à alma e o corpo. Mesmo quando criança, essas doenças psicossomáticas, elas estão totalmente ligadas ao emocional, né? Para aqueles que realmente não acreditam ainda, né, que são aqueles tomezinhos, né, hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela já trabalha, né, a ciência ela trabalha em paralelo com a espiritualidade, e eles conseguiram comprovar que mais de 90% das doenças elas são relacionadas às doenças psicossomáticas. O que quer dizer isso, né? Qual é a reflexão que traz sobre tudo isso? Que as doenças elas são provenientes da nossa vibração. Mais uma vez, está aqui a nossa responsabilidade sobre tudo que a gente vive, sobre tudo que a gente materializa nessa vida, né? Desarmonia. Então, no momento que a gente não tem a conexão exata entre o nosso corpo e a nossa mente, o espírito e a matéria, as nossas emoções e o nosso corpo, os nossos núcleos de energia, eles começam a desalinhar, né? E o que acontece? O processo orgânico degenera. E aí que começam a aparecer as doenças. Se vocês perceberem, às vezes a gente tem contato dentro da nossa casa mesmo, uma pessoa que está doente com vírus, ou algum tipo de bactéria, e algumas pessoas desenvolvem doenças, outras não, sendo que todas têm o mesmo contato. Por que vocês imaginam que isso acontece? É o emocional. O nosso sistema ele tem um sistema de defesa. Então, no momento que nós estamos equilibrados, que nós estamos conectados com a energia suprema, que estamos em harmonia, o nosso corpo ele vai reagir de uma forma que vai defender, né? Então, todo mundo com certeza já teve aquela dorzinha de estômago, dorzinha de cabeça, no momento de estresse, no momento, né, de ansiedade. Isso quer dizer o quê? É o nosso comando que faz com que a máquina do corpo reaja. É a defesa que o corpo traz para tentar afastar, para sinalizar que o caminho que a gente está seguindo não é o correto, né? Aqui, eu trouxe algumas imagens, provavelmente as pessoas ali do fundo não vão ver, mas é mais uma das reflexões, né? O quanto os nossos sentimentos trazem as reações no corpo. Um estado de excitação, no momento que você está com raiva, com ódio, com ciúmes até, você pode perceber que o seu sistema fisiológico todo se altera, né? A gente tem suor, o coração acelera, né? Tem aquela descarga de adrenalina. E aí, o Dr. Roberto Giraldo, ele é um médico infecto-imunologista. Ele trouxe as imagens que demonstram claramente como que o corpo funciona, né? Para aqueles que ainda não acreditam que a energia está totalmente vinculado com as nossas doenças. No primeiro quadradinho aqui, ele mostra essas bolinhas menores, que são glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio, né, para o nosso organismo. Na segunda bolinha aqui, ele mostra, esse maiorzinho, glóbulos brancos.
Os glóbulos brancos, ele tem a função de defesa do nosso organismo. Então, qualquer reagente, qualquer elemento diferente que entre no nosso organismo, é o glóbulo branco quem vai atacar, quem vai realmente fazer com que aquele ser, né, seja eliminado para que a nossa saúde se restabeleça. E aqui, no terceiro quadradinho, que é uma bolinha aqui um pouco maior, mostra um simplasmo, é um coágulo. Esse coágulo ele é formado diante da acidez que ocorre no sangue, né, por causa da paralisação dos glóbulos brancos. Então, o nosso emocional está abalado, está fragilizado, estamos com ódio, estamos com tristeza, o nosso corpo vai reagir, fazendo com que a defesa dele se paralise, causando as consequências mais graves, né? Trazendo, por exemplo, coágulos sanguíneos, né? E aí vocês imaginam, tudo tem realmente uma conexão. Se a gente tem essas excitações, né? Medo, raiva, ciúmes, né? Agressividade, constantemente, o que vai acontecer no nosso corpo diariamente? Descarga de adrenalina, aumenta o açúcar no sangue, acelera batimentos cardíacos, contrai a musculatura e aí, consequentemente, tendo essas reações no corpo diária, é claro que vão aparecer as doenças, né? Aparece a diabetes, a artrite, hipertensão. Então, nós somos responsáveis por tudo que a gente vive. O nosso corpo, ele reage conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos sentimentos. No Domínio da Mediunidade, é um livro de André Luiz, e ele explica, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexo sobre as células materiais. O que quer dizer isso? Que a gente se preocupa tanto, né, em ter uma alimentação saudável, né, ou em, pelo menos, não tomar veneno, né, coisas que vão intoxicar o nosso corpo. E a gente esquece de cuidar, de limpar os nossos pensamentos, né? As doenças, elas não são causas, elas são consequências. Então, reflexão de ano novo, certo? Dentro de todo esse contexto, o que a gente pode entender sobre energia, né? Pensamento gera sentimento, que gera consequências no nosso corpo. Porém, nós estamos totalmente envoltos em energia. Às vezes a gente vai para lugares um pouco mais carregados, né? Às vezes a gente está tranquilo, acordamos, né, harmônicos, centrados, e do nada vem aqueles pensamentos negativos, do nada vem aquela sensação de tristeza, de desânimo, né? É porque nós estamos suscetíveis. A gente realmente não presta atenção no o que o nosso corpo quer dizer. E aí, eu trouxe aqui uma classificação, que a maioria das pessoas que frequentam aqui o centro já devem ter ouvido falar, que é miasma. Na medicina, existe essa mesma nomenclatura, e ela quer dizer sujeira, putrefação. Então, quando nós estamos doentes, nós temos que realmente perceber aonde que está a sujeira dos nossos sentimentos, né? Os miasmas, eles estão muito relacionados à nossa parte moral, né? Aos nossos pensamentos não tão saudáveis. Existe ainda um termo que, na espiritualidade que chama miasmas deletério. É o estado de padrão muito baixo. Então, nós estamos suscetíveis a todos os tipos de energia. E aí, quando nós damos vazão, fazemos com que aquelas energias não tão negativas cresçam, elas vão se consolidando mesmo, elas vão se fixando no nosso corpo.
A concentração dessa energia muito negativa é onde chamamos de miasmas deletério. E é onde que a gente se sente mal, que a gente se sente, né, tá andando na rua e sente aquela tontura, ou então aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça que vem do nada, né? São ataques energéticos de energias não tão saudáveis, né, não tão elevadas. E aí, essas energias concentradas, elas provavelmente estão fixadas em chakras, nos principais que nós temos. Vocês podem perceber que nos passes que são realizados aqui na casa, os passistas eles fazem movimentos, né, com as mãos, trazendo a energia que cai do alto e tirando a sujeira dos chakras principais, que nada mais é do que isso que eu falei. Eles estão retirando todos os miasmas, todas aquelas energias mais negativas dos chakras. E o que são os chakras? O termo chakra quer dizer roda-moinho, energia que gira, né? Os chakras, eles estão totalmente ligados aos nossos pontos vitais. Então, no momento que nós temos um bloqueio energético nos nossos chakras, automaticamente os nossos órgãos, eles começam a ser comprometidos, né? Porque a energia vital, ela não vai fluir corretamente, trazendo a desarmonia no nosso corpo. Então, eles estão ligados às nossas glândulas, a todos os centros de captação. Tá claro até aqui para vocês? Faz sentido, né, isso tudo? O quanto realmente nossos pensamentos atraem energia, que danifica realmente, bloqueia os nossos chakras, trazendo as doenças para o nosso corpo, né? E aí, vocês me perguntam, ok, estamos aqui alinhados, entendi todos os conceitos, estamos vulneráveis, sei da minha responsabilidade em relação aos meus pensamentos, mas o que eu faço agora, né? Porque a gente está aqui no mundão, às vezes eu vou ali na casa de uma pessoa que ela não está tão equilibrada quanto eu, ou então eu preciso ir no médico fazer a manutenção da minha saúde para que o leite não derrame, né? E aí eu acabo atraindo essas energias. O que eu faço realmente para me proteger, né? Como que eu transformo tudo isso? Eu trouxe aqui algumas dicas que fazem sentido para a minha vida e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, né? Se fizer sentido para vocês, seria legal também que vocês aplicassem, né? 3 armas poderosas para me livrar e me proteger dessas energias negativas, para tornar a minha vida mais saudável, para eu curar realmente, né, acelerar o processo de cura das minhas doenças. 1. Elevação dos nossos pensamentos. 2. Prece na sua forma mais sublime e pura de coração aberto. 3. Vigiar nossos sentimentos, assim que uma emoção triste aparecer, trocar essa frequência. Tá, ok. Muito subjetivo tudo isso, né? A gente ouve diariamente, pensamento positivo, né? Vigiar e orar e fazer preces. Eu vou elucidar um pouquinho melhor para a gente tentar colocar em prática tudo isso, tá? Nos níveis de pensamento, a gente está tão ligado nesse piloto automático que a gente não sabe realmente de onde vêm os pensamentos, o que a gente está sentindo. Então, aqui, mais uma reflexão de começo de ano. Autoconhecimento. Perceber quais são os sinais que o seu corpo está te dando. Que tipo de sentimento que você está tendo, né? Por que você está reagindo daquela forma em determinada situação? E aí, para começar, vamos classificar os níveis de pensamento para a gente conseguir ter o controle sobre a nossa vida. Classifiquei em 4 níveis. O nível 1, que é o pensamento negativo, que é aquele pensamento crítico, raivoso, temeroso, né? Aquele pensamento que te traz mal-estar, pensamento pesado. Então, a gente já consegue identificar realmente o que é um pensamento negativo. 2. Pensamento inútil.
Pensamento inútil é aquele pensamento que ele não acrescenta. A gente fica remoendo o passado, sabe? Fica se lamentando por coisas que já aconteceram, que a gente não tem mais o controle de mudar, né? Então, isso é um pensamento inútil. A gente só vai gastar energia para que ele não vai ter um resultado. A gente não vai conseguir mudar, certo? Pensamento necessário. Pensamento necessário é aquele pensamento que são das nossas obrigações. Preciso ir ao supermercado, preciso ir buscar as crianças na escola. Né? São os pensamentos do que nós temos de obrigação, da nossa rotina, do que a gente precisa fazer mesmo. E o pensamento positivo. O pensamento positivo, ele te gera calma, ele te traz harmonia, amor, né? Ele estimula a felicidade. Então, trazendo essa classificação de pensamentos, a gente já consegue ver no nosso dia a dia qual que é a frequência de pensamentos negativos, inúteis, necessários e positivos que a gente está tendo. Certo? Preces, que é a segunda dica que eu dei. A prece, ela não precisa ser aquelas frases prontas, elas não precisam ser retiradas da internet. A prece aqui é uma conversa com Deus, é uma conversa com Jesus, é uma conversa sincera, né? No momento que você está conversando com um amigo seu, que você está desabafando, e no momento que você estabelece essa conversa com seu amigo, as energias elevadas, elas vêm até você. Se a gente até agora conversou de como funciona o nosso corpo físico, de como as energias influenciam realmente na desarmonia do nosso organismo, vocês imaginam o poder que a prece exerce sobre o nosso corpo? Porque é a conexão maior com o Pai Criador. São energias sublimes que vão banhar o nosso corpo, que vão limpar todas aquelas energias deletérias, os miasmas, que vão harmonizar os nossos chakras, que são os centros de força. Então, é por isso que todo mundo, em todas as palestras, frisam bastante sobre a importância da prece. Porque é isso, é a conexão direta com a fonte criadora. Tá bom? E, por fim, a terceira dica, que é a mais difícil, porque, como eu disse, a gente está muito ligado no piloto automático, né? As coisas acontecem na nossa vida, passa tudo muito rápido, a gente não sabe o que a gente está sentindo. Então, vigiar os nossos sentimentos assim que uma emoção triste aparecer. É o exercício mais difícil, com certeza, né? Mas é isso, é a busca pelo autoconhecimento. Não existe fórmula mágica. A gente tem que se conhecer e a gente tem que fazer esse exercício diariamente. Tá? Algumas dicas para tentar ajudá-los a identificar os sentimentos, né? Identificar o que eu estou sentindo aqui e agora. Eu estou com raiva, eu estou frustrada, eu estou sentindo tristeza, né? Eu estou confusa. Identifica qual é o tipo de sentimento que você está tendo agora. Faça essa reflexão. O segundo ponto é admitir o sentimento. Porque desde criança a gente escuta dizer que menino não chora, ou menina engole esse choro, né? E a gente é instruído, de forma indireta ou direta, a esconder os nossos sentimentos, a ter vergonha dos nossos sentimentos. E isso é um grande erro. A gente tem que entender o que estamos sentindo no momento e aceitá-los. Só assim que a gente vai conseguir se curar, só assim que a gente vai conseguir transmutar e se libertar, conhecendo realmente e assumindo eles. E, por fim, entender qual que é a fonte raiz, né? O que me trouxe esse sentimento? Por que eu estou sentindo assim? Qual que é a causa realmente? Eu consigo mudar? Eu consigo, né, não ter mais esse tipo de sentimento, descobrindo a causa raiz? Então, são reflexões realmente que a gente pode trazer para entender os nossos sentimentos. Tá?
E aí, depois que nós entendemos os nossos sentimentos, né, assumimos sem culpa, a nossa responsabilidade agora é o quê? Nos libertarmos dele, né? Transmutar os sentimentos. Então, no momento que a gente identifica, devemos exercitar a transmutação. Coisas que fazem muito sentido para a minha vida, quando eu estou passando por esses momentos, né? Compartilhar com alguém que eu confio, né? Às vezes, a gente colocando para fora todos os nossos monstros, a gente vê, como eu disse lá atrás, que eles não são tão grandes assim, e a gente consegue ter uma visão de fora do nosso problema. Então, tem alguém que você confie, que saiba que não vai te julgar, compartilhe esses sentimentos, né? Valorize eles. Então, uma outra técnica bem legal da gente conseguir, né, ver que os nossos problemas não são tão grandes é você fazer o bem ao outro, né, de se colocar no lugar do outro, fazer caridade. A gente vai ver que realmente os nossos problemas eles não são tão grandes, né, que eu estou numa rotina ali de insatisfação que ela pode ser facilmente transmutada, né? E o terceiro ponto, a terceira dica que eu dou, provavelmente as pessoas que frequentam aqui mais tempo já devem ter ouvido falar de algumas palestrantes, que é uma técnica havaiana chamada Ho'oponopono. Essa técnica é uma repetição de frases curtas, né? Frases que transmutam, que trazem a limpeza, o reconhecimento. Então, as palavras são: eu sinto muito, que quer dizer, no momento que você traz essa palavra para a sua vida, você reconhece que existe alguma coisa errada, que existe alguma coisa que precisa ser mudada e que você pede perdão. Me perdoe, é a conexão com Deus. No momento que você pede perdão, você assume as suas falhas e pede perdão, né? Pede ajuda para Deus, para que se perdoe e perdoe a todos aqueles que te feriram. Eu te amo. Eu te amo é a palavra da transmutação, né? É a palavra que realmente transforma, que limpa, que purifica. E sou grata. É a exteriorização da gratidão por acreditar que Deus está realmente na nossa vida, que Ele faz parte de nós, como eu disse, né? Temos a centelha divina, e que as coisas já deram certo. E, por fim, alinhar com a centelha divina. O que quer dizer isso? Se a gente já conversou bastante sobre centelha divina, e a gente já entendeu que todo Deus desmembrou as centelhas, individualizou como espíritos, sabemos que nós não temos Deus no nosso ser. Nós somos deuses. Se somos deuses, nós temos a capacidade de criação. Se a gente tem essa capacidade, por que a gente vai continuar construindo e criando doenças e tristezas e dores? No nosso coração existe a plenitude maior do amor. E é isso que a gente tem que se conscientizar nesse novo ano. Existe aqui, eu trouxe um pouquinho de como que a gente pode exercitar no nosso dia a dia para fazer com que essa centelha cresça, para que a gente sinta realmente esse amor de Deus dentro do nosso ser. Se vocês puderem, por favor, apagar a luz, a gente vai fazer um exercício de relaxamento, de alinhamento, né? É isso que a gente tem que exercitar no nosso dia a dia. Mudar a nossa mente. Assimilar que Deus não está em tudo. Deus é tudo. Nós somos deuses. Se você não aceitar isso, você vai continuar rezando para vários deuses durante toda a sua vida e você não vai conseguir encontrar respostas. Deus não é algo separado de você, que te criou e que te deixou aqui para sofrer. Você tem que ser Deus. Isso é se conectar com a centelha divina.
Vamos então fechando os nossos olhos e vamos ouvindo o comando da minha voz. A centelha divina é a divindade que habita em você. É a parte de Deus em você, é o ouro, é o amor, é a gratidão, é a alegria, é cuidado, é carinho, é a abundância, é a afeição, é saúde. Deus está em você. Vamos então nos conectando com essa nossa melhor versão, respirando profundamente, acalmando ainda mais o nosso coração. Enquanto você respira, a sua mente se acalma. E vamos repetindo mentalmente. Nesse momento, aqui e agora, tudo é como deveria ser. Tudo está como deveria estar. Tudo está dentro do plano divino, inclusive eu, inclusive o ser que eu sou. Eu sou parte dessa consciência cósmica e sou o que sou, acolhido pelo amor. Eu sou o amor. Eu sou a consciência cósmica. Eu sou luz. Eu sou o eu sou. Sinto-me leve, sinto-me bem, sinto-me pronto. Vamos continuar respirando profundamente. Eu sou o eu sou. Eu sou prosperidade, eu sou a luz. Eu sou a abundância, eu sou a fartura, eu sou o amor. Eu sou a saúde, eu sou a luz, eu sou o amor. Eu sou o mestre, eu sou o aluno. Eu sou a inteligência, eu sou a sabedoria. Eu sou a verdade que dá a liberdade. Eu sou o amor. Eu sou a luz e agora me liberto. Graças a Deus. E aqui nós vamos ficando mais um pouquinho, antes de começar a fazer o caminho de volta. Aqueles que já se sentirem preparados podem abrir os olhos, renovando na paz de Jesus e lembrando o quanto nós somos amor, o quanto nós somos luz. Que todo esse amor estará presente daqui por diante, todos os dias na minha vida. E é isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído um pouquinho com algumas reflexões, com alguns conceitos, para que possamos entender o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento da nossa vida, né? Tentei compartilhar um pouquinho do que faz sentido na minha vida, técnicas que me trazem calma, me trazem serenidade, e trazendo a reflexão de que somos nós os responsáveis pela cura, pela abundância, pela felicidade em nossa vida. Que sempre que estamos doentes, nós precisamos procurar em nossos corações qual que é o motivo desse desajuste. Então, deixo aqui o meu muito obrigado, a mensagem de que se amem sempre em primeiro lugar e que Jesus está sempre ao seu lado. Que vocês tenham um ano incrível. Obrigada.